Então vou colocar aqui, ó, todas as variações do be. E aí o que acontece? O be ele é o verbo mais exótico da língua, né? Você viu ali que a gente viu a regra para todos os outros, mas o que acontece na escola? A gente começa pelo verbo be. Não sei por que cargas d'água, todo mundo quer começar pelo elemento mais complicado da língua. E não é à toa que ninguém aprende nada, porque você começa já da maneira errada e pelo lugar errado. Eu até entendo a ideia de querer começar pelo be, porque o be ele vai te dar uma falsa sensação que você já fala muita coisa, porque ele é ser e estar. Então o be ele vai te dar uma liberdade muito grande para conversar, porque você tá falando o tempo todo os verbos ser e estar, né? E talvez por isso as escolas comecem por ele. Só que aí vai acontecer algumas confusões quando você começa estudando pelo be e ignora a regra geral dos outros verbos, você acaba cometendo uma série de erros, né? Então vamos ver aqui todas as variações do be. A primeira é a forma base, be, né? Be ele na forma base. Aí tem as variações do presente, que é am, is, er. Aí tem as duas variações do passado, que são was e were. A variação do particípio, que é been, e been, que é o sendo ou estando. 3, 6, 7, 8. Aí é isso aí. São as 8 variações possíveis do verbo be. Hoje a gente vai ver só essas aqui. Então aqui, ó, aqui é ser, estar. Às vezes pode se comportar como ficar também, depende do contexto, o be. Por exemplo, se eu quiser falar, fica claro que você está aprendendo inglês. Aí, ó, it is clear that you are learning English. It is clear, aí aqui a gente tem o is, que é o verbo be. Então isso aqui, ó, fica claro, ó, fica claro. Então, na tradução, às vezes, a ideia pode ser como ficar também. Mas, geralmente, ele é ser ou estar. Ser ou estar. Beleza? Então, vamos para a conjugação aqui. No presente é I am, eu sou, eu estou. You are, você é, você está. You are. He is, she is. It is, we are, you are e they are. Então, ó, eu sou, eu estou. Por exemplo, eu sou brasileiro. I am Brazilian. Você está cansado. You are tired. Ele está contente. He is happy. Ela está grávida. She is pregnant. A galera agora, no, it is sunny. Está ensolarado. We are writers. Nós somos escritores. Vocês estão com frio. You are cold. They are strange. Eles são estranhos, né? Então você pode colocar qualquer coisa aqui, mas a parte do be mesmo é isso aqui, ó. Isso aqui é o verbo be. Am, are e is. É isso que é o verbo be. Não tem muito segredo não, não é nenhum bicho de 7 cabeças, até porque o verbo be ele se comporta como qualquer verbo em português, né? Os outros verbos em inglês é que são mais enxutos, mas o be ele é o único verbo que se comporta igualzinho como é em português, porque se conjugar o verbo ser é eu sou, tu és, ou você é, ele é, nós somos, vocês são. Você vai ver que tem uma variação, ó. Sou, é, somos, são. Então o be ele é igual em português. Só que em português isso acontece com todos os verbos, né? No inglês só acontece com o verbo be. Essa é a parte afirmativa aí do verbo be no presente. Então como é que é o negativo? O negativo do be ele é feito só com not, a palavra not solta, né? Então I am not. You are not. E aí a contração que eu sugiro que você faça, porque você pode contrair esse you are not, você pode fazer isso aqui, ó. You're not. Você pode contrair pro o be pro sujeito ou pro not. Então você pode fazer isso aqui, ó. You aren't. Eu recomendo sempre que você deixe o not solto e escolha essa primeira forma. You're not.
Sempre deixa o not solto, é a forma mais natural, tá? Sempre vai, pode ir na fé aqui, ó. Então, I'm not, you're not, he's not, she's not. É muito mais natural se você fizer dessa maneira do que você contrair o verbo be pro not. Deixa o not solto. Not é bicho solto, deixa ele solto. It's not, we're not, you're not e they're not. Eu não sou, eu não estou, você não é, você não está, ele não é, ele não está, ela não é, ela não está, não é ou não está. Ó, isso aqui, ó, he is ou it is, a gente tem que entender como é ou está. A gente não sabe o que. Não é isso é ou isso está, porque isso é this is. This is, então é diferente, tá? Só entender o it is como é ou como está, que aí você vai dar mais certo. Na maioria das vezes. Em inglês é difícil falar 100%, ou nunca, ou sempre. Toda vez que você vê alguém falando sempre, nunca, ou alguma coisa nesse sentido com o inglês, fica desconfiado que tem alguma coisa errada. É raros casos onde isso vai acontecer. Então, ó, recomendo que você deixe o not solto. I'm not, you're not, he's not, she's not, it's not, we're not, you're not, they're not. Beleza? E para pergunta, o mesmo esquema. O be, ele se comporta como auxiliar dele mesmo. Então ele não vai usar aqueles auxiliares que a gente usou aqui em cima, do do, did e o will. Ele é o auxiliar dele mesmo. Então é ele mesmo que inverte com o sujeito para fazer a pergunta. Então vai ficar aqui, ó. Am I? Are you? Are you? Is he? Is she? Is it? Are we? Are you? Are you? Are they? E é isso aí. A pergunta do presente do verbo be. Tranquilo? Estão comigo ainda aí? Tá tranquilo? Cansado? Muita informação? É simples, mas não é fácil, né? A estrutura do inglês ela é muito simples, mas entender esse mecanismo, até porque o português é uma língua muito complicada, então você fazer a correlação e você fazer aquela questão de traduzir, ao invés de tentar entender o inglês como se fosse uma língua separada, é isso que complica muito, porque quando você vai traduzir, o português sim é uma língua muito complicada, é uma língua cheia de nuances, né? E várias variações e muitas palavras, e é isso que complica a relação quando você vai traduzir. Mas se você for entender o inglês sozinho, separado, a coisa vai ficar mais simples, né? Deixa eu descer aqui a página para ficar na mesma página aqui. Beleza? Vamos para o passado, então? Como é que é o passado em inglês com o verbo be? É I was. I was. You were. E aí você só tem que tomar cuidado com a conjugação. O que é was e o que é were. Assim como o que é am, o que é are e o que é is, né? Então vai variar de acordo com o sujeito. Lembrando que o sujeito aqui, eu estou usando os pronomes, mas poderia ser, por exemplo, Márcio. Márcio is happy, né? O Márcio é he. Poderia ser aqui Maria is pregnant. Maria is pregnant. Então você tem que tomar cuidado para ver qual que é o sujeito. E aí o sujeito vai dizer o que é depois, né? Por exemplo, se falar você e eu, você sabe que troca por nós, né? Então, you and I are writers. Só tomar cuidado. Eu estou usando aqui os pronomes pessoais sujeito, mas você pode tomar cuidado com essa questão aí de que pode variar o sujeito, né? Aliás, o pronome, a função dele é evitar repetição. Por exemplo, evitar Márcio está feliz. Márcio é brasileiro. Márcio joga bola. Para ficar Márcio, 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 você bota Márcio está feliz. Ele é brasileiro e ele joga bola. Então, por isso que a gente usa os pronomes, ao invés de ficar usando os nomes. Mas a qualquer momento, você tem que ficar ligado que pode ser substituído por um nome qualquer. E aí você tem que saber o que é o que. Por exemplo, se eu trocasse aqui o it por uma empresa, por exemplo, a Apple,
Apple is a huge company. Apple é uma empresa enorme. Por que eu vou usar o is? Porque eu sei que o Apple é sujeito it. Então eu vou trocar pelo is. Eu vou usar o is ali, né? Então tomar cuidado aí com o emprego do sujeito. E o resto o resto é tranquilo, né? Então vamos aqui, ó. Eu estava, eu estive, eu estivesse, eu fui, eu era, eu fosse. I was tem eu fui, eu era, eu fui. Tem 9 traduções possíveis. Então you were, você estava, você esteve, você estivesse, você fosse, você era, você foi. Ó, he was, he, she, it, was também. Viu como que o que complica o português? Porque, eu vou até fazer melhor, vou esperar o they ali, porque você vai ver que tem 18 traduções possíveis. It was, we were, you were, e they were. Vamos pegar esse cara aqui, they were. Você vai ver que ele tem 18 traduções possíveis. Vamos ver todas elas. Tá. Duvida não, cara, que o negócio é louco aqui, ó. They were, vamos lá, uma. Eles estavam. 2. Elas estavam. 3. Estavam, que é como se fosse o plural de it, o sujeito indeterminado, né? 4. Eles estiveram. 5. Elas estiveram. 6. Estiveram. 7. Estavam, estiveram. Eles foram. Foram com AM, tá? Porque foram, assim, é futuro, né? E nem sei se existe isso aí. Mas enfim. Eles foram. Elas foram. E foram. 10. Eles fossem. Tipo, se eles fossem. 11. Elas fossem. E 12. Fossem. 13. Eles iam. 14. Elas iam. 15. Iam. Fossem, iam. Foram, fossem, iam. Estava, estiveram, estivessem. Faltou estivessem. Então, 16. Eles estivessem. Tipo, se eles estivessem aqui. 17. Elas estivessem. E 18. Estivessem. Tudo isso daqui é they were. São 18 traduções possíveis para essa frase aqui. Você acha que o americano, que o inglês, ele tá pensando assim, poxa, tem 18 ideias diferentes pro they were? Não, eles estão pensando só que é they were. E vai, não tem... O português é que complica a história toda, e por isso que eu falo, cara, quando você analisa duas línguas e compara, é isso que complica a história, não é nem o inglês é simples, o complicado é você entender o que they were é no português, e aí quando você fica nessa noia de procurar o que é, de criar o significado, é aí que a coisa complica um pouco, tá? Então quanto mais puro você for na essência e ignorar o português, ou pelo menos só pegar a ideia do que ele é em português, não se preocupar em ficar fazendo as 18 traduções possíveis, igual eu estou fazendo aqui, mas eu fiz, lógico, só para mostrar para vocês. Como uma frase, cara, tem 18 variações no português, e o português complica tudo, porque em inglês é simples, né? Mas beleza, vamos seguir o jogo aqui, ó. Como é que é a negativa? Mesmo esquema, só jogar o not. Então, I wasn't. E aí sim, aí no passado você joga o not pro verbo mesmo be, né? Porque não tem como contrair o was pro sujeito. Então, I was not or I wasn't. You weren't.
he wasn't, she wasn't, it wasn't, we weren't, you weren't e they weren't. Tranquilão? Aqui tem uma observação. Se você for fazer uma situação hipotética, por exemplo, se eles fossem, se eles estivessem, vou colocar aqui o if, todos que são was vira were. Por exemplo, if I were you, se eu fosse você. Você vê que o I é was, I was. Mas como é uma situação hipotética, eu estou usando aqui o se eu fosse você, eles trocam todos que são was por were. If he were here, he would have helped me, né? If I were you, se eu fosse você. Então vocês vão ver só essa inversão quando é uma situação hipotética, quando tem o if envolvido aqui, tá? Pergunta. O mesmo esquema, só inverter aqui o be com o sujeito e aí dá certo. Então é was I, were you, was he, was she, was it, were we, were you, were they. Lembrar, ó, pessoal, só não confundir a pronúncia de were com where, tá? É were e where. Were, where. Were, where. Aqui é onde, tá? Onde. Então, onde você estava? Were. Não, começa com where were you? 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 Where were? Beleza? Escrito, parece um sapo, né? Where were? Where were? Esse aqui é were. Were. I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were, they were. I wasn't, you weren't, he wasn't, she wasn't, it wasn't, we weren't, you weren't, they weren't. Deixa eu jogar tudo aqui por inglês. Aí, agora sim. Então, was I, were you, was he, was she, was it, were we, were you, were they. Beleza. Futuro com going to. Eu posso fazer um futuro com be, com will também? Pode. Tranquilamente aqui, ó. Poderia falar I will be. Eu serei ou eu estarei. Isso é possível. Até para fazer o continuous, por exemplo, eu estarei esperando. I'll be waiting. Você precisa usar essa variação aqui. Mas a gente não vai entrar no mérito, como eu falei. Tem duas formas de falar o futuro simples. Um é com will e outra é com going to. Então, a gente vai ver ali a forma com going to no futuro do be. Beleza? Então, aqui a gente vai usar dois auxiliares. O be vai ser um dos auxiliares. Então, eu já posso até copiar isso aqui tudo. Tirando aqui o complemento, o resto tudo vai ser usado da mesma maneira. Porque ó, vocês estão vendo aqui que o be está entre parênteses. Ó. A forma be é a variação do be aqui no presente, mais o going to. Então ele vai ter dois auxiliares. Né? I'm going to travel, por exemplo. Aí o verbo principal dessa frase é o travel. Então, going to. O going, na verdade, é um auxiliar. E o be também é um segundo auxiliar, sendo o verbo principal o que vem depois do to. Porque, na verdade, esse to aqui, ele é do travel. Ele não é do going. A gente fala going to, mas o to aqui, ele é do travel. Então, eu viajarei ou eu vou viajar. I will travel e I'm going to travel é a mesma coisa. São sinônimos. Não muda nada. Você pode falar tanto um quanto o outro. A diferença ela é bem suave. Geralmente, você vai usar going to para uma ideia planejada.
Então é muito comum você ver o verbo travel associado ao going to, já que ninguém viaja sem nenhum planejamento. Você não vai chegar lá no aeroporto e vai falar, quer saber, mano? Manda passagem aí para Bahamas, né? Você vai planejar, tem um mínimo de planejamento. Então geralmente você vai usar o going to. Então o will, ele já é uma ideia mais espontânea. Eu gosto sempre da analogia do McDonald's. Não é jabá, hein? Aliás, McDonald's, paga nós aí. Você chega lá no McDonald's e você fala... o cara fala, hello, welcome to McDonald's, can I take your order? Posso fazer seu pedido? Aí você fala, yes, I'll have a Big Mac, large fries and a large cola. Eu vou querer um Big Mac, batata grande e Coca-Cola. Aí o cara, tá, você falou I'll have, né? I'll have. I'll have. Isso aí você tá passando a impressão seguinte, você chegou lá, bateu o olho lá no menu, falou, quer saber, vou pedir isso, isso e isso. Agora se você chega, yes, I'm going to have a Big Mac, large fries, and a large cola, or Coke, né, se preferir. O cara, ele vai ter a impressão que você passou o dia inteiro planejando aquilo ali, sabe? Aquele esquema, pô, hoje eu vou me acabar, velho, no McDonald's. Quando chegar lá, você vai pedir tudo, né? Chegar naquela broca, e é essa a impressão que você vai passar, que foi a ideia planejada. Então essa é a diferença suave entre aí o will e o going to, que é justamente essa ideia de planejamento ou de espontaneidade. Eu acho que tem algumas sutilezas também, em alguns casos que você usa, algumas regrinhas aí, mas... a grosso modo é isso aí. A diferença entre o going to e o will. Beleza? Então vamos seguir aqui. Então, I'm going to travel. Essa junção do going mais o to, ele faz uma sobreposição de som, que é também o gonna. O gonna, ele é muito falado. Muito falado, cara. Os caras falam isso aqui o tempo todo. I'm gonna travel. You're gonna travel. Então, o mais comum aqui é contrair o be aqui. Vamos no popular, né? Não tem por que ficar na formalidade, porque o interessante é falar do jeito que eles falam. Então é isso aqui que você vai ouvir, ó. I'm gonna travel. E aí o gonna, ele já é o going e o to junto. Então você não vai colocar I'm gonna to travel, porque aí não faz sentido, né? Porque ele já tem o to ali embutido. Então vai ficar I'm gonna travel, you're gonna travel. Marcio is going to travel. Maria is going to travel. It is going to travel. We are going to travel. You are going to travel. E they are going to travel. Viu por que eu copiei? Porque essa parte é igual. A parte aqui do começo, ela é exatamente a conjugação do verbo be no presente. Então você só coloca o gonna e o travel, e o verbo, né? I'm gonna work, I'm gonna travel, I'm gonna eat, I'm gonna drink, I'm gonna study, I'm gonna teach, I'm gonna listen, I'm gonna speak, I'm gonna drive. E o verbo sempre na forma base, na forma do infinitivo. Então você pegar lá na lista, o verbo vai estar sempre nessa forma aqui do infinitivo, da primeira coluna. Então, sem o to, né? Aliás, o to já está lá no going, né? O going to. Então, I'm gonna open, I'm gonna guess, I'm gonna help, I'm gonna love, I'm gonna learn, I'm gonna watch, I'm gonna walk, I'm gonna cry, I'm gonna cook, I'm gonna care, I'm gonna dance, I'm gonna describe, I'm gonna deliver. E você já entendeu aí, por aí vai, né? Por isso que é importante, ó, baixar a lista aqui, que aí você vai ter toda a liberdade, porque aqui a gente está vendo, cara, a essência, que é a regra geral, para você ficar com toda a liberdade aí para você fazer o que você quiser com o inglês, né? E para falar a negativa é tranquilão, é só colocar um not. Vou até copiar aqui, ó. Ó que beleza. I'm not going to travel. You're not going to travel. Lembrando, ó, not é bicho solto, deixa ele solto, não contrai o not, senão fica estranho. He's not going to travel. She's not gonna travel. It's not gonna travel. We're not gonna travel. You're not gonna travel. E they're not gonna travel.
Mesmo esquema aqui, ó. Eu só vou inverter, eu tenho dois auxiliares, né? Eu tenho o be aqui, o am, e o going to como auxiliar. Deixa eu pegar um que está solto aqui, ó. O is e o going são dois auxiliares. Quando ocorre isso no inglês, você tem dois auxiliares, é sempre o primeiro que vai inverter com o sujeito e é sempre o primeiro que recebe o not também. Então aqui, ó, am I, você inverteu o am com I, going to travel. Tranquilo, né? Are you going to travel? Is he going to travel? Is she going to travel? Is it going to travel? Are we going to travel? Are you going to travel? Are they going to travel?